Olá, sejam bem-vindos ao canal Lobo Cripto Oficial. Inscreva-se, deixe seu like e compartilhe o conteúdo com seus amigos. Por fim, conheça nossas comunidades clicando no botão Seja Membro. Bom vídeo e até a próxima. Fala aí, pessoal do YouTube, tudo bem? Lobo Cripto na área. Hoje, quarta-feira, dia 3 de abril, estou aqui para mais uma análise crítica do Bitcoin. Nesse vídeo vamos falar dessa queda do Bitcoin que parece querer encontrar o fundo e, como sempre, eu vou trazer os pontos mais importantes desse movimento para você. Por isso, fique comigo até o fim do vídeo. Se possível, deixa aquele like para dar uma força. E se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, pois todos os dias eu posto vídeo de análise por aqui. Quero começar o dia dando as boas-vindas aos novos alunos do curso Desbloqueio Cripto, que são Júnior Negrão, Raimundo Fernando e Guilherme Araújo. Muito obrigado por acreditar no projeto, estamos juntos e simbora estudar, meu povo, porque sem conhecimento nesse mercado é mais fácil você perder dinheiro do que você ganhar dinheiro. Por isso eu lancei o curso Desbloqueio Cripto. É um curso voltado para iniciantes e para aqueles que já estão no mercado há algum tempo e mesmo assim não conseguem lucrar. O curso custa apenas R$ 79,00, pagamento único, certo? E acesso vitalício. E aqui eu trago diversos módulos para você começar a investir no mercado cripto com conhecimento e segurança. E um dos módulos que eu trago é como montar a carteira de hold. Lá eu trago uma carteira de hold conservadora, uma carteira de hold agressiva para você já ter uma direção com as minhas orientações, mas também te ensino como montar a sua própria carteira, como encontrar ativos com possibilidades de altos ganhos, como encontrar ativos com fundamentos que podem dar bom no ciclo de alta. Além disso, são diversos outros módulos. Peço para mais informações entrar no meu site, que é lobocrypto.com, e o link eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo para você, tá bom? Te espero lá como novo aluno e bora entender do mercado para assim vir o resultado, ou seja, vir os lucros. Quando você tem um conhecimento, é mais fácil você lucrar, beleza? Então vamos lá, meus amigos, começando pelo gráfico diário do Bitcoin que está sendo negociado a $66.131. Bitcoin que no dia de hoje faz um pequeno candle comprador. Se confirmar o candle comprador, estará confirmando também um fundo mais alto que o anterior. Então isso é muito bom, porque o movimento de recuperação após dia 19 e 20 de março, que fez esse fundo em $61.181, começou a recuperação fazendo topo mais alto que os anteriores e até agora um fundo mais alto que o anterior. Ainda está numa estrutura de alta. Além disso, se a gente traçar aqui os fundos, temos uma forte linha de tendência de alta. Com isso, de forma conservadora nesses fundos anteriores, o Bitcoin teria margem para cair até exatamente, se fosse em linha reta, $62.612, certo? Olhando para cima, temos já um topo confirmado mais baixo que o anterior. Então a gente traça uma linha de tendência de baixa no movimento que ficaria assim. Então, com isso, temos o padrão de triângulo simétrico. O triângulo simétrico, a gente tem que observar o rompimento. Então, o fundo nessa casa de 62.612 e o topo, linha reta, nessa casa de 71.358. O que pode acontecer? Bom, padrão de triângulo simétrico, ele sempre se forma numa região de grande resistência. Com isso, pode ficar vários dias aqui batendo no fundo, batendo no topo do movimento, até que rompa para um dos lados. E com isso, nós temos uma projeção. Tirando aqui esse traçado, eu traço aqui do topo do triângulo até o fundo, em linha reta, para fechar esse triângulo, né? E a gente joga no rompimento. Então, se o Bitcoin vir e romper o topo do triângulo, a projeção é que o Bitcoin busque a região de $87.624. Porém, se ele vier e romper para baixo, a projeção aqui fica nada animadora. Bitcoin poderia voltar nessa casa em torno de $50.753. Então sim, meus amigos, estamos no movimento decisivo do mercado, certo? Diminuindo o tempo gráfico, indo para o gráfico de 1 hora, a gente começa a ver aqui a formação de um fundo.
se a gente traçar aqui o fundo com as agulhadas mais baixas, o ponto em comum entre elas, as duas agulhadas mais baixas, está nessa casa, deixa eu colocar certinho aqui, eu cliquei no outro, está nessa casa de 64.604 dólares, que se torna o suporte desse movimento de curto prazo. Aqui, na movimentação, a gente já vê um fundo mais alto que o anterior. Então, a gente traça também uma linha de tendência de alta que fica dessa forma, sendo conservador nessa agulhada aqui do candle comprador, certo? Então, a gente pode acompanhar essa movimentação de evolução do Bitcoin. Está fazendo um topo mais alto que os anteriores e até agora um fundo também mais alto que o anterior, dando sequência numa recuperação. Ou seja, o limite aqui seria essa linha de tendência de alta na casa de 65.627 dólares. Até aqui, batendo nessa região e segurando, tudo certo, pois fará novamente um fundo mais alto que o anterior. E para você que não entende por que eu sempre estou falando fundo mais alto que o anterior, fundo mais alto que o anterior, que uma tendência de alta ela começa a se formar exatamente do jeito que está agora. Vem aqui, faz topo mais alto que os anteriores de fundo, após uma grande queda, né? Volta, faz fundo mais alto que o anterior, sobe, topo mais alto de novo, volta, fundo mais alto e segue em topo e fundo cada vez mais altos que os anteriores. Isso é o início de uma tendência de alta. Da mesma forma, uma tendência de baixa é a mesma pegada. Olha só como que foi essa movimentação do Bitcoin. Veio aqui, fez um topo, ok. Veio, segurou no fundo, tentou recuperar, fez o quê? Topo mais baixo que o anterior. Voltou, automaticamente fez fundo mais baixo que o anterior. Tentou recuperar de novo, topo mais baixo que o anterior, voltou para fazer um fundo mais baixo que o anterior. Isso é uma tendência de baixa. Quando você aprende a distinguir as tendências, fica muito mais fácil para você entrar nos movimentos. Lá no curso Desbloqueio Cripto também eu ensino várias técnicas para você identificar tendência de ativos, certo? Então, meus amigos, nesse momento o Bitcoin no curto prazo está iniciando essa recuperação. No momento, olhando o nosso indicador VPVR, tem mais suporte para baixo do que resistência para cima. Então, está num ponto aqui favorável para acreditar que o Bitcoin pode buscar logo mais 69.190 dólares, que era exatamente o suporte do movimento anterior, certo? Aqui já ficaria um pouquinho mais otimista, beleza? Olhando a análise de sentimento, o sentimento do mercado melhorou bastante. O long short ratio caiu, o open interest subiu e o RSI está brigando aqui na região de 50. Então tem que ficar aqui acima de 50. Aí sim a gente pode acreditar num movimento de recuperação mais forte em direção 69,190. Olhando as grandes ordens, temos aqui as ordens de venda, as maiores estão concentradas na região de 67.300, que é essa linha pontilhada vermelha que aparece no gráfico. Tem 757 mil dólares de ordens de venda nessa região. E para baixo, as ordens de compra. As mais fortes estão concentradas, deixa-me ver aqui, na região de 65.500, que é essa linha azul pontilhada no gráfico, com 433 mil dólares de ordens de compra. Então tem um bom suporte nessa região para fazer novamente um fundo mais alto que o anterior, certo? E com isso vamos acompanhar. Além disso, meus amigos, o dia vai ser puxado hoje de dados econômicos. Hoje é tiro, porrada e bomba. Por quê? Vamos lá. 9h15 da manhã começam os dados. Nos Estados Unidos, variação de empregos privados. Isso daqui mexe demais com os mercados. 10h45, PMI do setor de serviços. Também outro dado que mexe demais com os mercados. 11 horas, PMI ISM não manufatura. Também traz volatilidade. 11h30, estoques de petróleo bruto. Por causa dos conflitos mundiais, o mundo todo está de olho nesses dados. E para fechar o dia com chave de ouro, 13h10, tem um discurso de Powell, presidente do Fed. Então, meus amigos, esperem aqui grandes movimentações. Quando eu falo volatilidade, são aqueles movimentos bruscos. Do nada vem para cima com tudo, aí depois volta, cai, perde o fundo e fica meio que sem padrão com movimentos bruscos, tá? Então tome cuidado no dia de hoje que podemos ter essa grande movimentação no mercado. Só deixa eu tirar essas linhas todas aqui e simbora lá.
Bom, olhando isso daqui, vamos ver a dominância do Bitcoin como está. Dominância do Bitcoin no dia de hoje começa a cair um pouquinho, ontem caiu um pouco. Com isso, as altcoins podem começar a se recuperar um pouquinho mais forte com essa dominância do Bitcoin caindo e se ele ficar lateral nessa região que está. Se o Bitcoin não cair, já está bom demais. Pode ficar lateral com a dominância caindo, as altcoins vão começar a ficar mais fortes. Por isso, vamos ver como que está o mercado de altcoins no dia de hoje e hoje vamos ver as altcoins que mais subiram. Então já tem altcoin pumpando, a Bell subiu 31% no dia de hoje. Olha só o gráfico da Bell, não está nem aí que o mercado está caindo. Ela veio, fez um topo mais alto que o anterior, por isso a região de suporte da Bell se torna 1.1159. Enquanto estiver acima dessa região, deve continuar forte. Olha só o tamanho do candle diário. Movimento muito bom, muito forte. E OTX vindo com tudo para cima. Eu tinha feito aqui análise na Toca do Lobo e vejam só que interessante. Eu fiz análise do gráfico de 4 horas, tracei a Fibonacci do movimento e falei, olha só, altcoins corrigem em 0,786 de Fibonacci. E aí OTX está vindo para fazer essa correção. Deu uma agulhada exatamente aqui em 0,786 e olha só o que ela fez. Já rompeu a linha de tendência de baixa que seguia e está vindo forte, possivelmente para buscar esse topo na região do 0,8199. E OTX bem bacana no dia de hoje. Vamos lá para o gráfico diário novamente, ver mais uma aqui. Deixa eu ver o que tem de interessante. A Lever. Lever também tinha análise minha sobre o fundo que ela estava formando, aqui no 4 horas, segurando muito bem, e eu falava na Toca do Lobo, ontem inclusive. Ela perdeu fundo, mas ainda acredito nela porque era um padrão de acumulação claro. Um padrão de acumulação, nós temos a teoria de Wyckoff, que mostra que quando perde o padrão de acumulação, pode ser a melhor fase, que é a fase C de Wyckoff. Pesquisem isso para vocês verem. Perde o padrão de acumulação, vem para baixo do suporte e depois sobe em V para romper o topo. É exatamente o que ela está fazendo, certo? Então, rompendo essa região do 0.029548, que ela acabou de fazer, vai vir para cima com tudo, quem sabe, para buscar esse topo na casa do 0.0031820, que é essa região, certo? Vamos ver mais uma. A BitRock é um dos ativos que eu acredito bastante. A BitRock tem até traçado o meu aqui. Tínhamos ombro, cabeça, ombro invertido de gráfico diário. Rompeu, quando rompeu a região do 0,19848, a projeção desse movimento é que vai buscar 0,45538, rompeu, retestou o rompimento, está vindo para cima com tudo. Então, logo mais a BitRock, quem sabe nos próximos dias, próximas semanas, deve chegar em 0,45. E por fim, meus amigos, vamos fazer a análise da Matic, que eu falei que talvez venderia minhas Matics, a depender do fechamento na data de ontem. Fiquei acompanhando, não botei fé num padrão que pode ser um padrão pessimista, mas por causa do mercado no geral, eu não acredito, eu acredito no que eu falei no vídeo de ontem, de só colocar ela que eu já explico. Então a Matic no gráfico diário tem aqui o padrão do ombro, cabeça, ombro. E eu falava que eu ia vender minhas Matic se fechasse para baixo do 0,9087. Ou seja, fechou um pouquinho para baixo só e começou a recuperar. Eu não saí acreditando que daqui ela pode iniciar uma forte pernada de alta. É claro, se vier um candle hoje vermelho e fechar para baixo de 0,9071, aí sim eu vou sair, porque a projeção desse movimento é que busque 0,60, deixa eu me ver aqui, só um minutinho, 0,6359. Então, projeção de queda forte, mas precisa perder esse fundo. Até agora ela está brigando nele. Quando a gente reduz o tempo gráfico, tempo de 1 hora, ela também formou um fundo. Então, a gente verifica o suporte nesse momento como sendo a região do 0,8867. Está no movimento de recuperação, fazendo topo mais alto do que esses da região de fundo, e até agora um fundo mais alto que o anterior. Então dá para acreditar que daqui ela pode iniciar uma recuperação,
VPVR tem mais suporte para baixo do que resistência para cima, começa a ficar positivo. E para botar fé de vez no movimento dela, ela vai precisar romper essa resistência na casa do 0,9565. Aí sim já dá para ficar mais tranquilo aqui na Matic. Olhando a análise de sentimento, vamos lá. E o Bitcoin querendo cair um pouquinho, né? Sentimento do mercado melhorou bastante, long short ratio caiu. O Open Interest subindo, o RSI que está voltando para baixo de 50. Então, nesse momento, não está tão animadora aqui a análise de sentimento da Matic. Vamos ver se ela segura nesse fundo, então, do 0,8867 novamente. Segurando nessa região, depois pode voltar a iniciar aqui a recuperação. Ou seja, fazer uma consolidação de fundo para depois começar o seu movimento de recuperação, beleza? Então, por hoje é isso, meus amigos. Desejo um excelente dia, um abraço e até o próximo vídeo.